Graça e paz a todos, bom dia, pastor Vanilson Vieira. Para aqueles que acham que eu estou gravando esse vídeo exclusivamente para algum grupo, não, esses vídeos eles são gravados para o meu canal, que é Teologia na Prática, que eu já tenho há 4 anos no YouTube. E o objetivo desse canal é apenas pregar a palavra de Deus, dar estudos bíblicos. Tem muito estudo bíblico lá e essa série agora que eu estou gravando são de vídeos curtos diários, né? Porque os outros são estudos bíblicos de 1 hora, 50 minutos, então são mais demorados, é para quem tem paciência, nem todo mundo tem de estudar a Bíblia. O objetivo é apenas informar, por isso que eu não divulgo muito esse canal, pois a minha esperança é que alguém encontre e aprenda lá com a palavra de Deus sem precisar de eu estar pedindo like, compartilhamento, essas coisas. E muito menos eu penso em ser monetizado com isso, né? Receber algum dinheiro com isso. Não tenho esse objetivo, ok? Então vamos lá, queridos. A gente falou ontem sobre quem sou eu. E a gente estava falando, né, sobre nós somos culpados, claro, justificados agora pelo Senhor, mas culpados porque todos os pecados destituídos estavam da glória de Deus. Hoje a gente vai falar ainda de quem sou eu. Será que eu sou humilde? Estamos falando de oração ainda. Será que eu sou humilde? 1 Pedro, capítulo 5, do 5 ao 7, a gente vai ler que diz assim. Pedro diz, rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Isso é humildade. Outros-se no trato de uns com os outros, humildade. Cingi-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes Deus concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Se você tiver de ser exaltado, seja por Deus e no tempo oportuno. Se Ele não te exaltar, que não seja exaltado, mas que a exaltação venha de Deus. E no tempo certo. Porque Ele não erra, Ele não falha. Então não adianta você atropelar o propósito. Não adianta você querer ajudar a Deus. Não adianta você querer se autopromover. Porque isso não é humildade. Tá certo? Deixa Deus fazer. Quando Deus faz, vai fluindo. Ah, mas ninguém vê meu trabalho. Se eu não der um murro na mesa, ninguém nem olha para mim. Não é o caminho certo. Aumentar a voz, dar um grito. Não é a maneira certa. Isso vai quebrar a comunhão. E a quebra de comunhão nunca é boa. Ah, mas aquela vaga era minha, aquele lugar era meu. Esquece isso. Você não foi, você não assumiu aquele departamento, não, porque Deus não permitiu. Deus permitisse, você estaria lá. Se você tiver de ser, um dia Deus vai te colocar lá. Mas que essa exaltação venha dele. Aí ele vai dizer no 7. Lançando sobre ele, sobre Deus, sobre Cristo, toda a vossa ansiedade, por alguma coisa que você tem ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Então, desculpa. Em nome de Jesus, ouça as palavras que Pedro escreveu, que são tão atuais para nós hoje. Então, nós deveríamos aplicar esses versículos à nossa oração. Pedro nos mostra uma progressão, né? A humildade, o rebaixamento de si mesmo. Porque importa que Ele, o Senhor, cresça e que nós diminuamos. Então, a possibilidade de ser exaltado por Deus no final é maior do que você pode imaginar. Mas é Ele que tem que te exaltar. Então, se orarmos de maneira contrária às palavras de Pedro, com exaltação de si mesmo, pousando de forte,
essa atitude vai impedir a ação do poder de Deus. Porque eu posso até me fingir de forte para você, mas para Deus, que sabe quem eu sou, que me vira do avesso. Então, se eu me exalto, eu estou impedindo a ação do poder de Deus de me exaltar. Sou eu que estou me exaltando. Lá em Lucas, capítulo 18, né, e o verso 13 e 14, muito conhecido, que é a parábola do fariseu e do publicano, está lá escrito assim. O publicano, estando de pé longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, ser propício a mim, pecador. Uau! Você esperava isso de um publicano? De um cobrador de impostos? Taxado de ladrão, de traidor da pátria. Mas o cara ora dessa forma. É uma lição para nós. Estando em pé, de longe, não ousava nem olhar para o céu. Só batia no peito. Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. E no 14, digo-vos que este desceu justificado para a sua casa. Olha que lição. E não aquele, ou seja, ele foi justificado, Deus o exaltou, e não o fariseu. Porque todo que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. E aí? É você quem decide. Se humilhe para Deus te exaltar. Se humilhar também não significa ser bobo, ser trouxa, ser tímido. Não, isso não é humilhação. Isso é baixa estima. Deixar as pessoas passar a perna em você, lesar você. Aí é trouxa. Humildade não tem nada a ver com isso. Humildade é reconhecer que você depende de Deus para tudo. Humildade é deixar Deus ser o seu juiz, o seu advogado. Porque quando ele bate o martelo e dá a sentença, é irrevogável. Isso é humildade. Não é ser trouxa. Ser no ditado popular, um babaca. Não é? A timidez não te deixa tomar atitudes. Não. Então, o exemplo do publicano é uma coisa tremenda. Não é? Ser humilde é escolher diariamente dar todo o crédito a Deus e não a si mesmo. Pelos dons naturais que você tem e depois usar esses dons para servir a Deus. O teólogo Daniel Hawk, ele disse: o ser humano tem um problema básico. Presta bem atenção a isso. Cada um acredita que existe um Deus que é ele mesmo. Isso é um problema sério. Né? Tem gente que se endeusa. Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu e por aí vai. Então, o publicano nos dá um exemplo, um grande exemplo de humildade na sua oração. Devemos aprender com ele. Então, eu preciso valorizar a humildade quando estou orando. Porque a humildade deixa claro para Deus quem está no controle de tudo. Entendeu? Eu estou passando para Deus: Senhor, o controle é teu, que seja feita a tua vontade, me ajuda a receber a tua vontade de bom grado, me ajuda a entendê-la. Então eu passo o controle para Ele. Isso é humildade quando eu estou orando, que existe um Deus que não sou eu. É Ele. Eu não tenho uma cadeira de executivo do céu que tomo decisões contra a palavra de Deus, porque a minha base de decisões é a palavra. Em tudo é a palavra, não tem como.
para minha família, para o meu trabalho, meus relacionamentos. É a Bíblia. Então, lá em Provérbios 18:12, eu gosto muito disso. Diz, a arrogância precede, ou seja, vem antes da destruição. Viu o Titanic? Nem Deus afunda esse navio. Pronto. A arrogância dos construtores, a arrogância do seu capitão, na sua primeira viagem, ficou pelo caminho. Então, a humildade precede a honra. Por isso que Jesus ensinou tudo que a gente for fazer, se Deus quiser, se Deus permitir. Porque se Ele não permitir, se Ele não quiser, você não faz. Fica pelo caminho. Não termina o que começou. Então, a humildade, ela precede a honra. Amém? E Deus em Cristo abençoe o seu dia. E não esquece, pense nisso.